Oi, voltei. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Vim dar continuidade, né, aquele vídeo sobre a disciplina, tá bom? A disciplina da criança, que tá aqui nesse livro aqui, o que todo professor da escola dominical precisa saber. E o tema do vídeo de hoje é a disciplina eficaz. No vídeo passado eu falei um pouco sobre a indisciplina das crianças de hoje em dia nas classes e que nós não devemos lidar com essa disciplina assim como as escolas regulares lidam, mas nós devemos lidar de acordo com a palavra de Deus, que é a autoridade da escola dominical. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre a disciplina eficaz? Então, primeira coisa, a escola dominical, ela deve trabalhar junto com o lar para garantir o bom comportamento da criança. Então, nós como os professores da escola dominical não podemos tocar em uma criança para corrigir. Isso é proibido por lei. E nós temos que tomar cuidado com os métodos de disciplina que nós podemos utilizar, que pode acabar sendo mal interpretado tanto pelos pais como pela igreja. E às vezes aquela criança, os pais não são na igreja, só ela que vai. Então nós temos que tomar bastante cuidado ao utilizarmos métodos de disciplina. Então nós devemos trabalhar em harmonia com o lar. A mãe e o pai, eles têm direito de disciplinar os seus filhos. Mas aí nós temos que levar eles a entender que nós temos que trabalhar junto. Eles também têm que estar envolvidos no processo de aprendizado dos filhos dele. Não só de punição, não só de disciplinar eles, mas junto ali é a escola dominical trabalhando com a família, unidos. A escola dominical deve ser um lugar de amor e aceitação. Por isso, a disciplina tem que ser manejada com bastante cuidado. E o que nós, como professores, podemos fazer? Então, a boa disciplina em classe, ela começa com um mestre bem preparado. Então, tendo um professor da escola dominical bem preparado, vai haver disciplina na sua classe. Ou seja, nós devemos nos preparar bem, planejar as nossas atividades. Como eu sempre falo para vocês, o importante de planejar aquilo que você vai fazer na EBD, dominar o conteúdo. É importante você estudar muito bem antes de você ir para a classe. Tem gente que pensa assim, é criança, elas não entendem muito não, elas não sabem. Mas você tem que estudar bem, você tem que ir para lá preparado, você não tem que pensar assim. E nós temos também que atentar para as técnicas de ensino. Como eu falei para vocês, técnicas, métodos de ensino, né? Eu falei para vocês no vídeo anterior, eu já falei, tem um vídeo que eu já falei sobre os métodos de ensino que nós temos que utilizar na nossa classe e envolver as crianças nesses métodos de ensino. Então, para você aí que quer garantir a disciplina na sua classe, a disciplina eficaz, o primeiro passo é você ser um professor preparado de conteúdo, de planejamento e de métodos de ensino. Então nós devemos ter em mente que só as crianças ouvir, só nós falando ali e elas ouvindo, não significa que elas estão aprendendo. Ensinar não é apenas falar. Então aqui, os alunos devem se levantar, devem pular, devem gritar, devem se esticar, se envolver na história. Tem que ensinar as histórias bíblicas. Você pode colocar os alunos para ensinar. E quando você vai contando a história, coloca eles ali para ensinar na hora. Então você tem que envolver eles no método de aprendizado, que assim eles aprendem melhor. E aí vai ter um bom comportamento na sua classe. Então às vezes os alunos eles ficam com mau comportamento na classe da escola dominical por conta das condições da classe mesmo. Classes tumultuada, abafada, quente, superlotada. Então, recursos adequados, eles não garantem, né, o bom comportamento da criança, mas é muito importante para que ela se comporte bem. E se faz falta uma boa classe, as crianças podem sim ter um comportamento agitado. Então os professores eles podem aí neutralizar, acalmar esse comportamento agitado das crianças, conhecendo bem seus alunos, chegando cedo aos domingos, arrumando sua classe, já organizando tudo para ele chegar, já tá tudo organizadinho, colocar um hino para ele chegar e ouvir o hino ali infantil, e ir conversando com cada um individualmente conforme eles for chegando para ir conhecendo bem seus alunos. Então se a criança é rebelde, converse com ela, ajude ela, ame ela ainda mais. Tem gente que fala assim, não, fulano já chegou, meu Deus do céu, e agora? Não, essa criança aí vai ser um desafio para você, então coloque como uma meta, se aproxime dela, seja amigo dela e ore por ela, pela família, ore junto com a família. Eu já fiz isso. Nós temos uma situação de uma criança aqui que é bastante complicada no seu comportamento, mas eu já fiz isso, chamar a família, vamos orar juntos, vamos jejuar por eles essa semana. Então faça isso também, seja amigo da criança, lembre-se que a escola dominical é um lugar para partilhar o amor de Deus. E nós não é briga, chamar a atenção toda hora, senão as crianças vão pensar que ali não é um lugar bom para elas estar, que Jesus não é bom. Então, partilhe amor com essas crianças.
Então, se você fizer isso, você partilhar amor, atenção, você vai suprir a necessidade que há nessa criança, suprir isso, essa rebeldia que há nessa criança. Você vai conseguir ganhar essa criança. Então, ó, o livro diz assim: a sala pode ser intimidadora para muitos estudantes, por isso, reagem contra você. Remova algumas das ameaças, deixando-os saber o que espera deles. Por exemplo, às vezes a gente coloca algum recurso lá, a criança que se comportar, se comportar mal, vai usar essa peruca feia, alguma coisa assim. Isso pode acabar intimidando algumas crianças. Se isso não tem funcionado, pensa aí um pouquinho e tira isso da sua classe, tira isso que intimida as crianças. Então, alunos respondem melhor quando eles consegue ver a expectativa do professor. Nunca vá para a classe da escola dominical desanimado. Nunca desabafe para as crianças: ah, gente, essa escola, eu chego aqui cansada e vocês ficam aqui bagunçando, eu não aguento mais aqui essas cadeiras. Nunca chegue assim triste, cabeça para baixo, não. Chegue com a expectativa lá em cima, porque isso também influencia na sua aula. Não reaja aos alunos com preconceito ou discriminação. Os professores não gostam das crianças que estão escorrendo aqui o catarro, que estão com algum tipo de penteado, ou que estão com alguma tatuagem, não sei, pode existir. Então, a escola dominical, ela tem um foco de evangelismo, um foco evangelístico. Então, você tem que entender que a escola dominical é para abraçar qualquer tipo de criança. Você tem que ganhar. O seu foco é ganhar muitas crianças para Jesus. E uma das realidades grandes da escola dominical é que muitas crianças vão, mas que seus pais não são crentes. Então, observe como você tem tratado essas crianças. Como que você tem lidado com a indisciplina delas, porque elas não conhecem a casa de Deus. Os pais delas não vêm. Então, não tem como ensinar elas que nós temos que ter um bom comportamento na casa de Deus. Então, como é que você tem lidado com essas crianças aí que os pais não são crentes? Você tem que ganhar ela para Jesus e ganhar a família dela. Então, para um pouquinho para pensar, para ver como que você tem lidado com essas crianças em especial. Então tem professor que ele reage pessoalmente ali com o comportamento do aluno, fica ali brigando com o aluno, fica ali tipo e o aluno fica respondendo o professor e o professor respondendo o aluno. Então não faça isso, tá bom? Chame esse aluno em particular, converse com ele, fale pra ele do bom comportamento, o quanto é importante se comportar na casa de Deus. Certifique-se que o mau comportamento aí do seu aluno é resultado de regras quebradas, não de conflitos pessoais entre ele e você. Tá bom? Às vezes porque você não gosta muito da criança, porque você não gosta dos pais da criança, não sei. Então certifique isso, que esse mau comportamento do aluno aí não é resultado de regras quebradas aí, não é conflito, porque a criança também não gosta de você, porque você já não gosta dela e você trata mal ela e ela te trata da mesma maneira. Então, outro passo positivo rumo ao bom comportamento das crianças é orar por ele, é orar pelo bom comportamento. Você pode, antes de iniciar as aulas, colocar as crianças em roda e orar juntas, para que Deus ajude as crianças a se comportarem, para que elas se comportem bem. Você pode pedir para uma criança orar, você pode fazer isso todos os dias, todos os domingos. E também na sua casa, quando você estiver se preparando para a sua aula, você vai dobrar seus joelhos e vai orar, pedindo para Deus agir na vida daquelas crianças que estão com mau comportamento, para Deus te dar estratégias para como agir com essas crianças. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar um auxiliar, ó, o que o livro diz aqui, ó. Você pode recrutar auxiliares em número suficiente e infiltrar professores entre os alunos durante a aula. Então, você pode treinar aí umas pessoas para ser seus auxiliares, para estar ali, para você não ficar naquela correria, pega a tesoura, pega a cola, pega isso, para estar no meio das crianças, orientando as crianças, ajudando as crianças a prestar atenção, motivando elas a prestar atenção, né? Professores aí infiltrados na classe, para incentivar as crianças a fazer a lição, a fazer a tarefinha. Quando você estiver utilizando o método de ensino, para essas pessoas também ajudar as crianças para que elas possam se envolver, porque tem umas crianças mais tímidas, né? Então você pode também preparar visuais atraentes, tá bom? Para que chame bastante atenção das crianças e orar pelos problemas específicos de cada aluno. Às vezes tem aluno na sua classe que está passando por um problema que você adulto não suportaria. E ele está passando
são pais se separando, são pais drogados, briga dentro de casa, um lar cheio de brigas. Então você tem que estar atento a isso. Por isso que é importante você conhecer bem seu aluno. Eu vou gravar um vídeo sobre isso, sobre a gente conhecer bem os nossos alunos. Então, fique atento a isso. Pergunte qual criança que quer a oração. Se ela não quiser falar o que ela estiver passando, mas ore ali apresentando ela com todas as crianças. E ore aí por cada uma, pelos problemas específicos de cada uma. Claro, se elas quiser falar ou não. Em classe e na sua casa. Tá bom? Então, caso persista esse mau comportamento, e enquanto você está ali dando a aula, tem o aluno atrapalhando, rindo, fazendo gracinha, o que você pode fazer? Então a classe inteira, ela não pode ser sacrificada pela atitude de um aluno. Então você não pode, eu vou parar de contar a história porque fulano tá fazendo isso. Ninguém mais vai ganhar pirulito, ninguém mais vai lanchar porque fulano tá fazendo isso. Não, você não pode sacrificar a classe inteira. Então o que você vai fazer? Olha o que o autor nos sugere. Retire o aluno rebelde da classe e ponha-o na secretaria ou leve para um espacinho que tiver fora da classe. Então, no fim das contas, ele perde sua plataforma de performance perante as outras crianças. E o que você vai fazer? Você reduz a pressão sobre ele e, estando fora da classe, você pode aconselhá-lo individualmente e, após aconselhá-lo, deixe-o sentado, quieto e espere. Isso lhe dará uma chance de pensar. Ao conversar com ele sobre o comportamento, dê a ele a responsabilidade para que entre na classe e se comporte bem. Então isso eu já fiz várias vezes. Quando o aluno já trabalhou muito a aula ali que ele estava dando, eu já retirei da classe, te chama com carinho, com cuidado, e a gente leva lá para fora da classe e conversa com ele. Fala para ele sobre como é bom ter bom comportamento. Que Jesus se agrada quando as crianças se comportam bem e que eu espero que ele tenha um bom comportamento, porque eu quero que ele aprenda a palavra de Deus. Então eu vou dar essa responsabilidade para ele, de que ele se comporte bem, e vou levar ele de volta para a classe. Eu não vou deixar ele lá de castigo, não vou falar, se comporta bem, não sei o que, falar ignorante com ele. Não, vou falar com muito amor, com muito carinho, vou dar muito mais amor para ele, porque quando a gente dá amor, o que a gente recebe de volta é amor. Então sua atitude quanto à disciplina, ela é muito importante. Então sempre mantenha essa meta aí de bom comportamento perante a classe. É claro que nós não vamos fazer da nossa classe aquele negócio de silêncio total o tempo todo, quieto o tempo todo, não pode abrir a boca para falar nada não, porque as crianças elas aprendem falando, elas aprendem gritando, elas aprendem pulando, de acordo com o método aí que você usar para ensinar as crianças. Mas a gente tem que ter essa meta de bom comportamento na classe, porque também não pode extrapolar, né? É a casa de Deus também. Tá bom? Então, isso foi o tema de hoje, a disciplina eficaz. Eu espero que esse vídeo tenha sido edificante para a sua vida. E se você gostou, não deixe de deixar aqui seus comentários. Eu amo ler os comentários de vocês, tá bom? Curta esse vídeo, deixa aqui seu like, não esqueça de deixar seu like, compartilha aí no seu Facebook, nos grupos de WhatsApp e sigam nas redes sociais, gente, no meu Instagram, na nossa fanpage, que é blog da Tia Gabi Rios, é esse nome, tá bom? E também vão lá no nosso blog, eu vou começar a atualizar o blog agora, não estava atualizando por conta do computador, né, que estava quebrado. E que Deus abençoe a vida de vocês. Um grande beijo para todas vocês. A paz do Senhor. Fique com Deus e tchau!